Para já, vamos falar-lhe do Dia Mundial da Anestesiologia, que foi ontem assinalado. O Hospital de Braga realizou várias atividades que esclareceram dúvidas e mitos associados a esta prática clínica. Mitos e dúvidas que vamos também esclarecer no consultório de hoje com o Dr. Rui Guimarães, anestesiologista do Hospital de Braga e dirigente da Sociedade Portuguesa de Anestesiologia. Dr. Rui Guimarães, muito boa tarde. Muito bem-vindo ao consultório do Porto Canal. Doutor, antes destes mitos associados a esta prática clínica, que são muitos, e antes de os abordarmos, eu gostava de falar aqui um pouco da história da anestesia. Uma história curiosa, sendo que esta área da medicina evoluiu muito nos últimos anos. É verdade, muito, e nos últimos curtos espaço de tempo. Há quem diga que a primeira anestesista foi na verdadeira Deus, porque quando tirou a costela a Adão, primeiro pôs-lo a dormir a anestesiar a costela, mas a verdadeira referência histórica desta especialidade acontece precisamente no dia 16 de outubro de 1846, quando um senhor chamado William Morton conseguiu pôr o Sr. Abbott a dormir e foi-lhe extraído um tumor que tinha na mandíbula, sem que ele gritasse ou sem que fosse preciso 10 pessoas a imobilizarem-no ou a agarrarem-no para o sucesso da anestesia. E, portanto, a partir daí houve um caminho realmente muito rápido, com novos fármacos, nova segurança, nova monitorização, algoritmos, treino, que levou a que a especialidade da anestesiologia hoje seja considerada uma das mais seguras na atualidade. No entanto, ainda existem alguns mitos, medos, receios que muitas pessoas têm de ser anestesiados. É verdade. Sobretudo em relação à anestesia geral. Cada vez mais acontece. Hoje temos, felizmente, também doentes cada vez mais informados, que vão ao Google e vão pesquisar e fazem-nos hoje perguntas muito interessantes. Ainda aparecem muitas pessoas com dúvidas do género: vou acordar? Será que vou morrer enquanto estou a dormir? O que é preciso dizer à população é que o anestesista é um médico com 6 anos de curso, 2 anos de formação geral e 5 anos depois de especialidade, treinado sempre com colegas mais velhos e que adquire durante este tempo uma experiência muito grande e, portanto, tende a assegurar as condições mínimas de segurança. Mesmo assim, obviamente, é uma especialidade com riscos. Nós dizemos à população em geral que, normalmente, entrar por uma anestesia geral é a mesma coisa que entrar no comboio de Braga para Lisboa ou do Porto para Lisboa e fazer uma viagem. O risco de um acidente é semelhante ao entrar num voo comercial para Paris-Londres. Pronto, é um risco que existe, não o negamos, e que andará, neste momento, há cerca de 1 para 100 mil. Em todo o mundo são feitas... Mas está a falar-nos de taxa de mortalidade? Taxas de mortalidade, sim. Em todo o mundo estimam-se 230 milhões de anestesias por ano. Destes 230 milhões, há 7 milhões que têm complicações, quer complicações anestésicas, mas também complicações do procedimento cirúrgico associado. Sim. E desses 7 milhões, há 1 milhão de pessoas que acaba por vir a falecer realmente de complicações. Esse milhão, na Europa, traduz por cerca de 200 mil casos, felizmente raros. Mas quando são seguidas todas as normas de segurança estabelecidas, todas as regras básicas e recomendações europeias, à partida não haverão riscos numa cirurgia. Claramente, nós nunca dizemos ao doente que não haverá riscos. Sim. Informamos sempre que há este risco residual. O que acontece é que, e sobretudo numa época em que a troika e as crises mundiais de valores se instalam, há sempre tendências também de vir a reduzir, digamos, rácios ou equipamentos. Felizmente não é o caso ainda da anestesiologia. As condições que nos propiciam, nomeadamente no nosso Hospital de Braga, por exemplo, são as recomendações existentes. Temos um médico em cada fase, temos um médico na avaliação da consulta, temos depois um médico para cada operação em cada sala cirúrgica, temos um médico que segue depois o pós-operatório e ainda que segue depois as complicações. E, portanto, isto tudo minimiza muito os riscos associados a estes procedimentos. E é claro que também, falando de uma pessoa, digamos, da nossa idade, que vai fazer uma cirurgia, ou falar de uma pessoa, digamos, com complicações associadas, tem também riscos também diferentes no final, com certeza. Doutor, existem vários tipos de anestesia: anestesia geral, anestesia local, regional. Alguma destas tem maior risco do que as outras? Sim, claramente a anestesia geral é a anestesia que tem mais riscos para o paciente, quando comparada, sobretudo, com a regional ou com a local. Posso dizer que é menos segura, ou não? Pode dizer que tem mais riscos para o paciente. Todas elas têm algoritmos de segurança por base e, digamos, planos de ação que sustentam possíveis complicações e que as previnem e tratam imediatamente. De qualquer maneira, estatisticamente, há um risco na anestesia geral maior. Porquê? Porque logo à partida o doente está inconsciente durante todo o procedimento e as suas funções vitais são tomadas
pelo anestesista na sala presente e controla a sua frequência cardíaca, a sua respiração, o débito urinário, o débito cardíaco e, portanto, elas estão não no seu próprio controle, mas no controle do médico que está na sala a olhar por ele. Então, e quando é que se pode optar, se é que se pode, por exemplo, por uma anestesia local ou por uma anestesia geral? Essa é uma pergunta muito interessante, porque muitas vezes os doentes na consulta nos perguntam quais são as diferenças e entregam-se um pouco nas mãos de quem está para a decisão. Sim. Nós apelamos sempre a que haja um pouco de negociação com o paciente e que ele próprio possa entrar nessa decisão. É claro que muitas vezes algumas cirurgias e algumas condições, digamos, de patologia do próprio doente contraindicam determinado tipo de anestesia e aí somos os primeiros a informar o paciente, olha, para este caso não justifica nada uma anestesia geral, vamos fazer antes uma anestesia locorregional. Mas muitas vezes, sempre que é possível, tentamos explicar ao paciente quais são as vantagens de uma e os inconvenientes para que o paciente possa também participar na decisão. E, portanto, o paciente tem aqui também uma palavra a dizer. Pode também, na consulta, pedir informação para a sua decisão. No final, a decisão cabe sempre ao médico anestesiologista, já que é dele também a responsabilidade de todo o procedimento que vai administrar ao paciente. Há também uma dúvida muito frequente que é em relação aos problemas de saúde ou consequências que um repetido número de anestesias pode trazer para a nossa saúde. Sim. Isto é verdade ou não? Esse é um dos mitos que ainda ocorre. Se me permite, o outro mito também muito associado é a história da epidural. Vou fazer epidural e vou ficar paralítica por causa da epidural. Vou fazer uma anestesia, posso nunca mais acordar ou a minha memória não vai ser como era antes. Hoje em dia, a anestesia, durante os últimos anos, desenvolveu muito a sua, digamos, ação sobre taxas de sobrevida, complicações. Hoje estuda-se muito a parte cognitiva, a performance do indivíduo ao fim não sei quantas anestesias, e há, digamos, em estudo uma série de referências que vão estudar este assunto. Neste momento são de facto mitos, são de facto complicações muitíssimo reduzidas, que existem, como eu volto a dizer, mas em número muitíssimo reduzido. Mas, como eu digo, há hoje inúmeros estudos em curso, digamos que analisam esta problemática que até hoje não provaram que, de facto, um número superior de anestesias tenha consequências de conhecimento para o paciente. Também devo dizer que uma anestesia que é feita hoje em 2011 e que era feita em 1950 ou para trás não tem nada a ver. Os medicamentos usados, os fármacos usados, as técnicas são todas muitíssimo mais seguras e produtos de eliminação muito mais rápida do que era antigamente. Anos atrás. Exatamente. É verdade, sem dúvida. Doutores, não existem então grandes motivos para preocupação e esta foi uma das grandes mensagens transmitida no Dia Mundial da Anestesiologia. Qual a importância deste dia? Este dia para nós é muito importante porque assinala, digamos, a nossa atividade. Este ano quisemos dirigi-la às crianças, em particular à anestesia pediátrica, que é uma franja da população que a nós nos é muito querida e que também, onde existem alguns problemas por resolver. Hoje em dia ainda há muitos pais que não dizem aos seus filhos que vão ser operados e guardam até o último dia, ao dia da operação, o segredo da sua operação. Isto cria, obviamente, muita ansiedade nas crianças e muitas vezes situações confrangedoras, que é o retirar da criança dos pais, do colo dos pais para ir ser operada e com óbvios transtornos psicológicos futuros. Com esta iniciativa, o que nós quisemos fazer foi trazer 526 crianças ao hospital, mostrar-lhes o que nós fazemos diariamente e que perdessem o medo das batas brancas, o medo dos nossos procedimentos e que eles próprios sirvam, quer de agentes de comunicação aos outros miúdos, mas também aos próprios pais que também precisam desta informação para que entendam que uma criança com 4 anos, 5 anos já consegue perceber e aceita muito melhor se lhe explicarem quais são os procedimentos que vai ser submetido do que ser apanhado completamente de surpresa. E essa foi uma das grandes mensagens que quisemos passar aos nossos mais pequenos utentes. Sim. No último dia, no domingo, foi o Dia Mundial da Anestesiologia. Para além disso, fizemos também uma ação muito interessante que foi trazê-los ao sítio onde eles vão ser operados. E então convidamos não só crianças institucionalizadas, mas também crianças que nos próximos 30 dias têm uma cirurgia agendada. E, portanto, os nossos clientes foram crianças que iam ser submetidas à cirurgia nos dias seguintes e que tinham muitos receios. As próprias mães nos transmitiam isso. Abrimos as portas de um local normalmente sagrado, que é o bloco operatório, onde as câmaras não entram as pessoas devido às condições da sépsia, equipámos a rigor e fizemos com que eles por um dia brincassem aos médicos, aos cirurgiões e aos anestesistas. Então, um deles oferecia-se para doente, o outro cuidava da sua operação, o outro punham a dormir e desta forma conseguimos desmistificar, a brincar, com que eles aprendessem que de facto não há razão para ter medo. As pessoas que trabalham no bloco operatório são pessoas normalmente muito afáveis, simpáticas, que sabem receber e que estão ali para tirar realmente este medo que eles muitas vezes trazem de casa. Sim, uma viagem ao mundo da anestesiologia, passando então pela consulta, pelo bloco operatório e que terminou também no
momento da alta do paciente, sendo que, Sr. Torres, é também de relevar aqui o número de anestesias que foram realizadas no ano passado no Hospital de Braga, um número bastante elevado. Penso que são acima das 20 mil, superámos as 20 mil. Sim, Pronto, eu tenho 21.600. Pronto, isso traduz de facto um aumento de atividade muito grande que o hospital tem trazido nos últimos 2 anos, que de facto foi necessário reforçar o quadro de colegas anestesiologistas do hospital para responder a essa chamada, mas que nos muito orgulha, não pelo número em si, porque isso de facto é um indicador estatístico puro, mas sobretudo pela satisfação que conseguimos incutir e sobretudo também pela reduzida taxa de complicações. Não houve nenhum evento adverso, não houve nenhuma morte por causa anestésica durante este procedimento. Não quer dizer que amanhã o possa acontecer, mas de facto nós procuramos dar àqueles doentes, àquelas crianças que nos procuram, as condições de segurança fundamentais e mínimas e máximas para que se sintam realmente em conforto. E, portanto, mais do que o número, que me apraz obviamente muito saberem como profissional, mas sobretudo os resultados. Saber que aquelas pessoas foram bem tratadas e que tiveram no seu processo, desde que entraram até à saída, digamos, uma rede de segurança muito importante para o seu procedimento. E isso, para nós, como médicos anestesiologistas, é o mais importante na nossa atividade. Sim, e aproveito também para lhe perguntar uma questão que surge com frequência, se existe diferença da qualidade de segurança da anestesiologia entre o Serviço Nacional de Saúde e as clínicas privadas. Claramente existe sempre diferenças. Não vale a pena estar aqui a escamotear e dizer que não há diferenças. Nós temos orientações que são internacionais, temos as nossas regras nacionais, mas obviamente cada instituição é livre de se organizar de forma a proporcionar melhores cuidados. E, portanto, mesmo clínicas privadas ou hospitais públicos hoje tendem a dar resultados. Eu penso que no futuro esta diferença entre privado e público tenderá a desaparecer porque os nossos pacientes são cada vez mais exigentes com o tratamento e, portanto, eles vão esperar das instituições um melhor resultado. Por outro lado, os resultados também são publicados, também são analisados, os acidentes também são publicitados e, portanto, é o próprio paciente que vai fazer a diferença. E, portanto, isto quer dizer com isto o quê? Quer dizer que as instituições, claramente havia sempre uma mensagem que no privado as condições de hotelaria eram muito superiores às condições do público. Hoje o público tem-se reformulado muito nesse sentido, tem oferecido também condições, mas quer o público, quer o privado, são médicos, como lhe disse novamente, muito qualificados, muito experientes e que procuram não fugir 1 milímetro às regras de segurança que estão a incutir aos seus doentes, porque, em última análise, a responsabilidade é também deles. E, portanto, nesse aspecto, em termos de segurança, eu penso que os pacientes podem estar igualmente seguros, entrando quer pelo pé de uma instituição privada, quer de uma instituição pública, sendo que hoje, como sabe, isto acaba por se confundir. O Hospital de Braga, Sim. por exemplo, é um hospital da rede pública e que é gerido em regime de parceria público ou privado. Exatamente. E, portanto, tem as agradáveis condições hoteleiras que o privado oferece e mantendo, digamos, a sua natureza de serviço público que pertence ao Sistema Nacional de Saúde. Muito bem. Sr. Torres, agradeço a sua presença no consultório de hoje. Foi um prazer tê-lo aqui connosco. Muito obrigada pelos esclarecimentos em relação a este assunto, a anestesiologia. E seguimos agora em frente.